Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que reformula o regime jurídico do setor público empresarial. A senhora Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças fará de seguida a apresentação com algum detalhe dessa proposta de lei hoje aprovada no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também o diploma relativo ao processo de privatização da ANA, mediante a alienação de ações representativas da totalidade do seu capital social. Trata-se de uma alienação que se fará através de uma operação de venda por negociação particular a um ou mais investidores nacionais ou estrangeiros, individualmente ou em agrupamento, e também através de uma operação de oferta pública de venda dirigida exclusivamente a trabalhadores da empresa. As operações referidas podem efetuar-se total ou parcialmente, ou em simultâneo, ou em momento sucessivo, sem qualquer relação sequencial entre si. A seleção dos potenciais investidores que integram as subsequentes fases do processo de alienação será realizada, como habitualmente também, numa fase posterior, mediante resolução do Conselho de Ministros, depois de ouvida naturalmente a empresa quanto à adequação dos projetos estratégicos que forem apresentados para a respectiva privatização. O Conselho de Ministros aprovou também, em conformidade com o relatório apresentado já pela Empordef, que é a empresa titular, como sabem, dos estaleiros de Viana do Castelo, aprovou hoje uma resolução que determina a admissão de 4 investidores de referência para o processo de alienação. Os 4 investidores admitidos são a Atlantic Eagle Shipbuilding, a JSC River Sea Industrial Trading, a Rio Nave Serviços Navais Limitada e a Volstad Maritime. Foram também, por esta resolução do Conselho de Ministros, excluídos 2 investidores, 2 das propostas inicialmente suscitadas, a saber o consórcio Amal Construções Metálicas e a Mintschneider Peterson Marine, não sei bem ler esta parte, e a Tradekeep Services and Marine Incorporation. A Empordef fica a partir nos termos do diploma de privatização, fica a partir de agora, com esta resolução, autorizada a dirigir convites diretos a cada um dos potenciais investidores dos 4 selecionados para apresentação das propostas vinculativas, cujo prazo, em princípio, desde já adianto, deverá ocorrer até ao final do presente mês de setembro. Peço desculpa, o presente não, o mês de setembro, que se inicia no final desta semana. Portanto, as propostas vinculativas deverão ser apresentadas até ao final do mês de setembro. O prazo concreto será estipulado nos termos do diploma por um despacho da tutela e do Ministro das Finanças. Foi aprovado também no Conselho de Ministros uma resolução que aprova a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos e Recursos Minerais, que visa promover um setor mineiro dinâmico, sustentável e que promova o crescimento da economia nacional, bem como o desenvolvimento regional, garantindo o retorno e o emprego para populações locais e assegurando o desenvolvimento das comunidades onde estas explorações se insiram. Esta estratégia nacional estabelece um plano de ação com o horizonte de 2020, com especial enfoque para os minérios metálicos, que é o segmento com maior valor e que constitui um referencial para todas as intervenções públicas que incidam sobre recursos geológicos. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou também a designação do novo Conselho de Administração para a REFER, depois de obtido parecer favorável por parte da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, Conselho de Administração esse que será presidido pelo Sr. Engenheiro Rui Loureiro e integrado pelo Dr. Alberto Diogo, o Dr. José Rui Roque, o Engenheiro Ribeiro dos Santos e o Engenheiro Amílcar Monteiro. Dou então a palavra à Sra. Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças para vos fazer a apresentação da proposta de lei hoje aprovada sobre o setor empresarial do Estado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. No âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, celebrado entre o Estado português, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional,
o Governo assumiu o compromisso de proceder a uma alteração profunda do regime jurídico aplicável às empresas públicas, tendo em vista implementar um modelo de governação reforçada de todo o setor público empresarial. Assim, o Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de autorização legislativa que constitui o instrumento necessário para que seja possível proceder a uma verdadeira reforma institucional do setor público empresarial. O objetivo é implementar um regime jurídico abrangente que confira a disciplina jurídica aplicável ao universo das empresas do setor público empresarial a necessária coerência e sistematização. A proposta hoje aprovada incide sobre o setor empresarial do Estado, contendo os princípios e regras gerais aplicáveis e são disciplinadas através desta proposta de lei matérias centrais ao funcionamento do setor empresarial do Estado, tais como a adoção de modelos e regras claras e transparentes na criação, constituição, funcionamento e organização das empresas públicas, de acordo com as melhores práticas internacionais, assim como reestruturação e racionalização do setor. O reforço das condições de eficiência e eficácia operacional e financeira e a criação de mecanismos que visem contribuir para o maior controlo do endividamento do setor público. Esta proposta de lei contém designadamente um reforço dos poderes de controlo e monitorização por parte do Ministério das Finanças. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos sobre os pontos hoje tratados no Conselho. Muito obrigada pela questão. Há de facto um reforço das obrigações de reporte e de monitorização por parte do Ministério das Finanças, designadamente obrigando a uma aprovação dos planos submetidos, planos e orçamentos submetidos, sem a qual aprovação quaisquer atos praticados por parte das empresas serão considerados nulos, ao contrário de uma aprovação tácita que existia no passado. Portanto, há um reforço do controlo, há um reforço também das exigências de reporte de informação para todo o setor empresarial do Estado, há uma uniformização das regras e há, sobretudo, um reforço da função acionista no Ministério das Finanças, que passa a exercer um papel exclusivo do ponto de vista da função acionista propriamente dita sobre o setor empresarial do Estado, essencialmente. Essa questão não foi objeto de discussão do Conselho de Ministros, não é objeto de resposta neste briefing, naturalmente. Relativamente ao processo de privatização da ANA, gostaria que me dissessem que percentagem de ações é que serão vendidas aos trabalhadores. Muito obrigada. O que está estabelecido é que será fixada por resolução do Conselho de Ministros a percentagem a alienar aos trabalhadores, que será até um máximo de 5% do capital da empresa. Eu realço que o caso da privatização da ANA, o regime jurídico aplicável não é o da Lei Quadro das Privatizações, na medida em que a ANA nunca foi detida por entidades privadas. No entanto, por uma questão de transparência de processos, de igualdade de tratamento destes trabalhadores com os das restantes empresas, cujos processos de privatização caem ao abrigo da Lei Quadro, o Governo optou por manter essa disposição e aplicá-la em termos essencialmente análogos àqueles que decorrem nos outros processos de privatização. Muito obrigada. Bom dia, André Ferreira da Lusa. Eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado sobre a questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Qual é a nacionalidade destes 4 investidores admitidos e porque é que os outros 2, o consórcio e a outra empresa, foram rejeitados neste processo? Obrigado.
Obrigado. Eu, relativamente à nacionalidade, não sou a pessoa mais indicada para lhe dar essa nacionalidade. Confesso que não lhe sei dizer. Não sei se a senhora Secretária de Estado depois poderá avançar. Se não, seria uma informação que depois poderíamos disponibilizar. Eu depois enviava eu pedia ali para o seu contacto ser dado e eu, a seguir ao briefing, enviava-lhe a indicação, a discriminação exata das empresas que foram. Relativamente às razões pela qual duas empresas não foram admitidas, isso sim posso-lhe adiantar. No caso da TradeQuip, basicamente, a proposta apresentada pela TradeQuip não era propriamente uma proposta para compra da empresa. Era uma proposta, é mais uma proposta, eu diria, para compra de ativos da empresa. E, portanto, nesse sentido, não se enquadrava minimamente dentro daquilo que é a lógica da operação e as regras a que a operação de privatização está sujeita de acordo com o diploma que tinha sido aprovado. No caso da AMAL, a proposta da AMAL é uma proposta que também não é propriamente pelo menos para a aquisição imediata da empresa, era uma proposta mais para a exploração da gestão da empresa, com o eventual compromisso de aquisição num prazo de 5 anos, o que obviamente também, como compreende, não só não está de acordo com a operação de privatização, como não permitia, nem num nem noutro caso, uma comparabilidade relativamente ao conjunto das propostas, que é essencial para a transparência de todo o processo. Se há um concurso relativamente à aquisição, tem que haver regras para que todas as propostas possam ser comparáveis entre si e seja selecionada aquela que melhor defenda os interesses do Estado e os interesses da empresa. Nestes dois casos, por estas razões que lhe acabei de indicar, foi decidida a exclusão nesta fase e, portanto, não passam para a fase de negociação e de apresentação de propostas vinculativas. Concorrentes são os 4 concorrentes finais, digamos assim, neste processo. Exatamente, estes 4 concorrentes são aqueles que agora, dentro do prazo, como eu referi, que será fixado ao dia por despacho a publicar do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro da Defesa Nacional, mas será com certeza até antes do final do mês de setembro, terão que apresentar propostas vinculativas, ou não, obviamente, depende dos próprios, mas estes 4 estão habilitados para apresentar propostas vinculativas que depois, de acordo com as regras e os critérios de seleção que constam da lei, serão analisadas, serão apreciadas e haverá depois um momento, como habitualmente também nestes processos, em que o Conselho de Ministros será chamado a tomar uma decisão face aos relatórios de avaliação das propostas que tenham dado entrada. Boa tarde, Filipe Alves da Reuters. Eu gostava de perguntar se o Governo já tem manifestações de interesse por parte de investidores privados nacionais ou estrangeiros em relação à ANA. Muito obrigada. O Governo sabe que há diversos investidores interessados em participar na privatização da ANA, embora, dada a fase do processo em que estamos, essas intenções eventuais não tenham sido formalizadas, são demonstrações de interesse, algumas inclusivamente têm sido referidas na comunicação social, mas não estamos ainda na fase de formalização de manifestações de interesse. Obrigada. Inclui portugueses e estrangeiros, sim. Cátia Simões, do Diário Económico. Pedi-lhe só que se explicasse um pouco melhor que mecanismos é que prevêem criar para contribuir para o controle do endividamento do setor público. No conjunto dos mecanismos que estão previstos no âmbito da proposta de lei que hoje foi aprovada, inclui-se um reforço dos poderes de monitorização, nomeadamente uma maior intervenção do IGCP, em alguns casos numa autorização prévia à concessão de financiamento, em outros casos no compilar de informação relativamente às operações de financiamento que vão sendo contratadas, e isto em função da saúde financeira das empresas públicas, que determinará o grau de autonomia em que poderão tomar decisões. Esse é um dos fatores. A forma de controlo da liberdade de contrair endividamento é algo que terá um impacto significativo do ponto de vista do controlo do aumento do endividamento, para além, obviamente, do facto de a disciplina que é introduzida sobre todas as matérias de funcionamento das empresas permitir ou potenciar ainda mais a redução de custos, que em si, obviamente, contribui também para a redução das necessidades de financiamento. Obrigada.
Está ligado, não está? Era exatamente pegando nessas palavras, redução de custos. Há objetivos para essa redução de custos? Foram feitas contas no sentido de saber quanto é que neste momento gasta ou pode deixar de gastar o setor empresarial do Estado, ou esta ou aquela empresa, há dados objetivos relativamente às necessidades de contenção? Os objetivos definidos genericamente para o setor empresarial público não são naturalmente objeto de uma proposta de lei, que é um documento que se destina a estabelecer um regime jurídico e não a quantificação de objetivos, que serão naturalmente determinados pelo Governo, em particular pelo Ministério das Finanças, para cada exercício, para o triénio. Nós temos um conjunto de objetivos fixados que vinham já de trás, que nós continuamos a monitorizar e que vamos acompanhando, mas esta proposta de lei estabelece um regime jurídico e não quantifica naturalmente objetivos que serão vertidos em outros instrumentos. Rita Ferreira, da RTP. Queria perguntar ao Dr. Marcos Guedes se, perante todas as notícias que têm vindo esta semana em relação à RTP e algumas declarações de alguns ministros, sendo que alguns deles ficaram um pouco surpresos com os anúncios que foram feitos, se esse tema foi abordado no Conselho de Ministros e se já há alguma previsão para que haja algum anúncio oficial ou para que o tema venha a Conselho de Ministros. Como já estava intuído quase na sua pergunta, eu confirmo, esse tema não foi objeto do trabalho do Conselho de Ministros de hoje, não constava sequer da agenda, e, portanto, não há nenhum dado sobre essa matéria que resulte da reunião do Conselho de Ministros de hoje. Uma nova questão, relativamente à privatização da ANA. Já está definido o calendário e quando é que começarão efetivamente a receber propostas concretas por parte dos interessados? O calendário de privatização da ANA está construído de forma a que tenhamos a operação concluída, no sentido de termos encontrado o comprador ou compradores do capital social da ANA até ao final deste ano de 2012. As datas específicas para apresentação de propostas e as várias fases do processo serão definidas posteriormente em resoluções de Conselho de Ministros, mas o processo estará todo concluído até ao final do ano. Eu acrescentava só, como é uma evidência, mas de qualquer maneira, que este calendário, esta definição por resolução do Conselho de Ministros está dependente da promulgação e da publicação do diploma da privatização. Portanto, o Governo hoje aprovou, será agora enviado para o Sr. Presidente da República e só depois de publicado é que o Governo poderá começar a aprovar resoluções que definam esses calendários em concreto. As propostas vinculativas são para serem apresentadas durante o mês de setembro. E o processo, penso que na semana passada tinha referido esse prazo, é até ao fim do ano o Governo conta ter o processo de reprivatização fechado, certo? Repare, se as propostas vinculativas derem entrada, como é a intenção do Governo, antes do final do mês de setembro, é evidente que depois trata-se do processo de análise e de verificação, de apreciação jurídica e económica ou financeira das propostas que forem apresentadas e depois a questão será submetida ao Conselho de Ministros. Portanto, eu presumo, não há aqui prazos fechados, porque tudo decorre também da complexidade com que essas propostas forem construídas pelos próprios proponentes, não é? Pelos próprios candidatos à aquisição, mas olhando para processos anteriores de privatização, eu diria que após a apresentação das propostas, com a apresentação das propostas vinculativas antes do final do mês de setembro, fica razoavelmente garantido que antes do final do ano o Conselho de Ministros, com alguma tranquilidade, pode estar a tomar decisões, assim as propostas sejam, como nós esperamos, satisfatórias de acordo com aquilo que são os interesses nacionais e os interesses estratégicos do setor e da empresa propriamente dita e dos seus trabalhadores. Gostava só de colocar mais uma questão. O tema do prazo do déficit, ou seja, não é só uma questão muito rápida, sei que não tem a ver com o tema desta reunião do Conselho de Ministros, mas o tema de saber se Portugal precisa de mais tempo para cumprir o prazo, o limite de 3% para o déficit público em 2013, está a ser abordado com a Troika nesta ronda, nesta avaliação do programa? Como o Sr. jornalista referiu, esse tema não faz parte da agenda do Conselho de Ministros de hoje, como tal, não faz parte também deste briefing. Muito obrigada. Não havendo mais questões, muito obrigado.